foi assim que tudo começou. Por volta de 1946, os gaúchos Ricardo Vivian e José Zanella chegaram a Iraceminha para reconhecer a área ser povoada. Eles eram agentes da Companhia Territorial Sul Brasil e quando aqui chegaram encontraram Adão Farias e o popular Candeia acampados em um rancho no meio do mato. Eu entrei em 46. Quando que eu achei aí, quando entrei, 3 homens acampados. 3. Domingo Araújo, José Balacheski, era um Miguel Russo. E esses 3 aí, que ano vieram? Qual foi o ano? Esses 3, quando eu entrei em 1946, já estavam acampados. Já estavam. Já estavam acampados. Depois, aqueles não trouxeram família morar aqui. Só ganharam o pão e foram para outros trabalhos. Em meados de 1948, chegava a Iraceminha a família de Afonso Corp, oriundos da região de Chapecó. Construíram primeiro uma cabana com taquaras e madeira lascada, e mais tarde, por volta de 1949, sua primeira casa, e depois um moinho movido a água. Seu Alberto, filho de Afonso Corp, relata que quando aqui chegaram, encontraram às margens do rio Iraceminha, no meio do mato, Adão Farias morando num acampamento. E vim no ano 1948. Qual era o nome do seu pai e da sua mãe? Alfonso Corp, o pai, e a mãe era Berta Hasslinger. Já existia algum morador quando o senhor chegou aqui, algum índio ou caboclo? Caboclo tinha alguns caboclos só, mas morador não tinha nenhum, tinha só caçador, que andavam caçando e melando. Tinha muito mel nesse mato, nesse matão. E naquela época, quem fazia a demarcação das terras em Iraceminha? Aquilo eram os gremessores que a companhia mandou, tinha diversos, né? Vinha lá de Palmitos, de Iraí, vinham para medir, porque a Companhia Sul Brasil tinha um escritório lá nos Passarinhos, em Iraí, né? Perto de Iraí. Como o senhor adquiriu a sua primeira terra? Nós tirávamos madeira para a Companhia Sul Brasil, né? A companhia vendia as terras e tirava madeira. E nós empreitamos para fazer as vigas e abrir as estradas e entregava para a companhia, tanto cada pau, né? Cada viga. E aquelas vigas fomos descontando e paguemos a terra com viga, fazendo viga para a companhia. Nós não vendemos madeira, nós cobramos nosso serviço de fazer a estrada e fazer as vigas. Estaleirar. Fizemos a estrada de Iraceminha até Nova Ibarama, aquela vez era Cambucica. E fizemos de Iraceminha até Maravilha. Daí de Maravilha para cá veio uma turma e fizeram uns 5 quilômetros, tá no Barro Preto. Dali fomos nós que fizemos até Iraceminha. Depois da Iraceminha para Flor do Sertão, fomos nós que fizemos. E da Iraceminha para ir no São José do Laranjal, fomos nós que fizemos. E daí tem a estrada para Campina, aí fomos nos 2 lados, fomos nós que fizemos. E assim tudo, fizemos acho, perto de 100 quilômetros de estrada para a companhia, ganhando 3, 4 contos o quilômetro para fazer. Aquele tempo não tinha outro ganho, né? Não tinha serviço nenhum, era só matão, né? Nós botamos bastante coragem ali, um sertão escuro. Então tinha um campamenteiro, que era Afonso Farias. E depois nós colocamos aí num rancho grande, cabia a família de 10 filhos e o casal de velho. É. Aí batalhamos, trabalhando para uma companhia madeireira, né? Que era o dono das terras até. É. E sofrido bastante, quando nós queríamos bodega, fazer rancho, uma coisa ou outra, era 45 quilômetros até para ir no Moinho. É, sério. Então o Alberto, que é o mais velho que está aí, o Alberto, né, Corp, ele era o tropeiro nosso. Ele pegava o que nós tínhamos ali para vender e levava naquelas alturas lá e trocava por mantimento e vinha, dava 3 dias na estrada viajando. E de volta, né?
se não era 4. Se ia tudo bem, era 3 dias. Se qualquer atrapalho ali, era 4 dias. Quando vocês chegaram, seu João, aqui, já tinha alguém morando ou não tinha ninguém? Não tinha ninguém, algum bugre extraviado pelo mato. E a nossa luta foi trabalhar com a madeira e uns poucos de roça para sobreviver. Nós se obrigava a trabalhar com a madeira porque foi comprado umas terras da companhia, pagar troco de serviço, como aconteceu. O nome dos seus pais? André Metz e Rosalina Feldman. Como é que era a vida de vocês, as mulheres, naquela época? Era sofrido bastante, não é? Não era como hoje em dia tudo, que a gente tem tudo mais fácil, não é? Aquela vez era sofrido. Como é que foi o seu casamento na época ali? Foi tão bem que o fotografista veio dar uma ponte Iracema e voltou, porque não podia passar o rio. 8 dias depois ele veio, daí se vestimos de novo e daí tiramos foto. Casamento, 8 dias. E como, seu Alberto, vocês fizeram a primeira ponte? A primeira ponte, nós derrubamos 5 pinheiros grossos, assim, uns 60 centímetros, de 12, 13 metros de comprimento, e botamos por cima do rio. Por cima do rio, de barranco a barranco, e daí lasquemos plancha de outro pinheiro grosso, emendemos no meio, naquele pinheiro do meio, que botamos 5, né? Lá emendava e fizemos uma ponte, passar por cima do rio. 5 pinheiros, sem pilar, sem nada, só uns travesseiros, cada lado em cima do barranco, botamos um manjico assim, atravessado, e lá botava aqueles pinheiros em cima, bem encaixadinho, certinho na altura. Fizemos a primeira, naquela não durou, nem uns 6 meses estava pronto, deu um enchentão, levou tudo embora, ponto inteirinho, com pinheiro e tudo. Daí fizemos outra com angico, daí vamos pegar angico e cabriúva. Quando dava enchente, era difícil de atravessar para o outro lado do rio? Como vocês faziam para atravessar, assim, para ir para o outro lado? Não varava nada, os cavalos eram treinados, nadando. Não tinha outro jeito. O Iracema grande, eu varei umas quantas vezes a cavalo, com os cargueiros, as coisas, tudo no colo, e o cavalo nadando comigo varar o rio. 4, 5 viagens, até que varava o cargueiro e tudo para o outro lado, daí enfiava do outro lado, novo, e ia para Conhamporanga. E os animais ferozes? Tinha leão, tinha tigre, até inclusive o Alberto aí estava esperando um veado aí na espera e o tigre bateu lá, ele atirou, só que ele errou o tiro. E os acampamentos nunca eram atacados por esses animais? Tinha que se cuidar, até inclusive para fazer o rancho, que se diz, era tudo de madeira grossa, bem grossa, revestido com madeira grossa, aquilo era um colchão de madeira grossa. E eles rodeavam, de noite eles rodeavam, uravam ali, brabo, né? E daí quando clareava o dia, daí eles se retiravam. A Iraceminha, quando eu entrei ali, era mato. Era mato. Então, primeiros tempos, nós, de casado, morávamos junto com os velhos, com o pai dele. E depois de lá, nós fomos lá para Rio da Santa, lá embaixo. Lá. Maravilha. Daí moramos lá. E lá também era puro mato. Era fim da estrada, né? E para uma mulher na época, assim, quais as dificuldades que encontrava em fazer as coisas para comer ou coisa assim? Tinha bastante dificuldade, bastante mesmo. Sofrimento, sabe? Quando precisava sair fora para ir no médico, um lugar outro, era difícil tudo. Tinha muito mosquito na época? Tinha bastante. E daí para se defender, só com fumaça de noite. Eu queria saber se o senhor tem saudades daquele tempo. Olha, em certas partes eu tenho saudade, dá uns tirinhos, uns bichos ali, isso aí hoje ainda se dava no jeito, eu fazia isso aí. Pescaria, então, até não era muito bom de pescar, sabe por quê? Tinha tanto peixe no rio, que tu gostava de pescar de linha, né, pinchar uma linha lá, tu tinha que chegar primeiro lá e espantar um pouco eles, senão a linha não afundava para pescar eles. Mais famílias no início dos anos 50 chegaram, através da Companhia Territorial Sul Brasil, comandada pelo engenheiro Carlos Kuhlmann. Ricardo Vivian e José Zanella faziam a venda das glebas e terras de Iraceminha.
Com o apoio dos agrimensores que vinham de Iraí, Manuel e Osvaldo Santos, Alberto Corp e Adão Farias demarcaram as terras e abriram as primeiras picadas. A área compreendida ia de Barro Preto até o Rio das Antas. Destacamos as famílias que chegaram por volta do final de 1951, início de 52. Vendelino Serafini, casado com Dona Elide. Alexandre Rossoni e sua esposa. Seu Vendelino construiu o primeiro hotel em Iraciminha. Também as famílias de Desidério Constante e Vilma Provence, Galiano e Domingas Provence, Antônio Poltrineri e Dona Mafalda, e Dorvalina Guinoni e esposa. Essas 4 famílias se alojaram na Casa da Misericórdia, como era chamado na época. Fomos para Maravilha, de Cuiaporã Maravilha, que levamos 4 dias de mudança de lá, de Casca até aqui. 4 mudanças em cima de um caminhão truque. Não cabia tudo a mudança, ficou a parte para trás. Como é que as outras famílias se deram junto? Veio Galeno Provence, Constante Provence e Dorvalino Guinoni. Quem foi que fez a primeira roça em Iraceminha? Fomos eu, o Constante Provence, o Galeno Provence e o Dorvalino Guinoni. A primeira roça que foi feita ali. Fizemos 2 arqueiros de roça. Colhemos um eito de milho que não sabia mais de onde botar. Isso, aquele ano lá era melhor que agora. Então valia a pena o trabalho na agricultura, era bem produtivo, né? Valia bem, mas não valia nada, não tinha onde vender. Quando vem para o fim, eu cheguei a dar de presente para um amigo que veio depois e não tinha milho. Eu dei de presente 2 carroçadas de milho para ele. Em que ano o senhor chegou? 52. Onde a sua família se instalou quando chegou aqui? Se instalamos numa casa de misericórdia. Era 4 famílias, tudo dentro de uma casa só. Era 14 crianças e os 4 casais. Tudo junto, tudo numa casa só. O senhor morou muito tempo nessa casa? Eu morei 2 anos nessa casa. Depois eu fiz uma casinha fora na chácara e fui morar lá. Olha, moradores que estavam morando aqui era o Alfonso Corp, era o Rossoni, Sander Rossoni, era o Fedorino Pac. Conheci muito bem o Candeia. Inclusive de tudo, com esse homem eu tinha muito medo. E em vez bem para o fim, como dizia que era um criminoso, era uma grande pessoa para mim. Que eu fui na Flor do Sertão para buscar milho para planta, eu tinha medo de passar no rancho dele. E quando ele voltou, eu quis que entrasse, quando eu voltei, quis que entrasse no rancho dele tomar um chimarrão. E ele me plantou uma charcada lá para eu comer. E eu não queria parar lá porque tinha medo para vir para casa. De lá ele veio me acompanhando até em casa. Olha, nós sofremos muito. Nós chegamos aqui, saímos de lá, demoramos 4 dias com 14 crianças em cima da caminhonete. Chegamos no Rio Uruguai e tivemos que parar mais 3 dias. Para o Rio fora, não dava para passar. Daí chegamos aqui no meio do puro mato. Fazer o quê? Um pouco chorar, um pouco trabalhar, um pouco tudo deu. E daí, nós estávamos 4 mulheres, então os homens cantavam e tocavam, e nós mulheres do lado chorando. Ricardo Vivian, representante da Companhia Sul Brasil, instalou a primeira serraria com uma máquina movida a vapor. E várias casas foram então construídas. A madeira era um dos principais comércios da época, e de Iraceminha era levada até o Rio Uruguai, e de lá transportada através de balsas. Neste mesmo ano, chegaram também em Iraceminha as famílias de Albino Vivian. Aqui ele vem chegando com sua mudança. João e Amélia Dalmolin, Antônio e Marcília Tumeleiro, Evaristo Estefenão e a sua esposa Edith, Irineu e Abrelina Estefenão, e Érico e Maria de Carli. Depois Pedro e Gelmina Maria Pascoaloto, Tranquilo e Assunta Moroni.
trabalho era pesado, não é que nem agora que tudo maquinário, naquele tempo era só força de polenta e fisão, era a luta dos colonos. O senhor tem saudades daquele tempo, quando começou aqui em Iraceminha? Sim, bastante. Era saudável, que era puro mato. Naquele tempo, estrada não tinha que fazer a muque, a força de polenta, abrir estrada. Não era fácil, não. Ah, bom. Era caçar e pescar, em primeiro lugar. E depois tinha a diversão, tinha futebol. E se não existia comércio nenhum por aqui, aonde vocês compravam as coisas para comer, para se alimentar ali? Cunha Porã, tinha que se fornecer. Cunha Porã. E como é que vocês iam para Cunhaporã para comprar essas coisas? Por um trio, subir, descer o morro, por um pique, não tinha estrada. Quando nós chegamos, tinha uma casa aqui onde eu moro, feita de costaneira, e uma logo para lá do rio, que era tipo uma pequena bodeguinha. E daí tinha a Casa da Misericórdia, que foi que o pai construiu para nós vir morar. Daí viemos em 4 famílias. Você lembra o nome das famílias que moraram na Casa da Misericórdia? Sim, era o Constante Provence, que era irmão do meu pai, e a Vilma, e eles tinham 2 filhos. E o Dorvalino Dalmolin, ela, irmã da minha mãe, o Dorvalino, Anghinoni, e ela era Dalmolin. Tinha 2 filhos. E o Pultrunieri era meu tio também, ela era irmã do pai, e ela tinha 2 filhos também, eles 2. 4 famílias. Como é que era morar tudo junto? Cada um era dividido, cada um era tipo as kitnetes de hoje. Era uma casa com 4 divisões, um quarto e cozinha. E tinha uma fita ali montada para serar madeira para começar a construir as casas. De quem era essa bodeguinha e a fita que tinha? A bodeguinha aqui era do Vendelino Serafim. E a fita era do meu tio João Dalmolin. Depois ele vendeu para o Alberto Chata. Ângela, você é filha do seu Galiano, né? E os seus irmãos, quantos eram quando vocês vieram e o nome deles? De lá veio 6. É o Fernande, mais velho, o Alves, daí estou eu, Ângela, daí a Anitta, depois vinha o Luizinho, que já é falecido, o Sérgio, que já é falecido, e ainda aqui tem o Lírio e a Terezinha. Uma das primeiras atividades aqui, além da agricultura familiar, foi a extração da madeira de lei. A primeira serraria foi instalada em 1951, movida a máquina a vapor. Assim, as primeiras tábuas foram serradas para a construção de casas. O ano que foi construída a casa foi em 52. Fim de novembro, dezembro, por aí. E o senhor veio em que ano morar para cá? Morar em 53. Janeiro, dia 10 de janeiro. Isso. Como é que era Iraceminha naquela vez? A Iraceminha não era nada, só tinha uma casa que tinha ali, que nós fizemos porque nós tínhamos serraria. Foi feita uma casa para botar 4 moradores dentro. Senão, tinha mais uma casa que sobra uma pensãozinha, era só isso ali. Que o senhor gostava daquela época? Gostava, sim, porque aqui que fazia negócio de venda de terreno, chácara, lote urbano, era o falecido meu pai. Então eu vim mais para cuidar do negócio dele ali. Eu trabalhei
numa casa de negócio, depois uma serraria, primeiro serraria, depois casa de negócio. Ah, sofremos. Fomos Maravilha, de Maravilha ao Liques. A Lindo Lique veio me acompanhar. E nós fazemos uma mudança lá no mato, descarregada. E daí aquele caminhão, daquele homem, daquele caminhão que me levaram nós, não queria ir para frente. Daí o Liques disse assim, como não? Até que vai. Nem que vamos mais 5 metros para lá, mas vamos. Disse, não parou. E daí chegamos em Vença até lá. Mas nós saímos o sábado, domingo, segunda da manhã às 10 horas chegamos aqui. Sim, tinha puro mato. Para lá era puro mato, era só o tomeleiro aquela noite que nós chegamos, chegou também o nono tomeleiro. Uma chuva, uma estrada ruim, barro, tolador. Nós ficamos atolados aqui em cima no morro, aqui, quem vai a Maravilha. Deixamos a mudança tudo lá. Toda a mudança ficou lá. Mas naquele tempo o Rineu conhecia o falecido Farias, né? O falecido Farias se prontificou para cuidar da mudança. Lá ele tinha comida de tudo, bebida. O Rineu deu de tudo para ele, até uma arma boa para ele cuidar do caminhão, né? Se por acaso eles iam roubar alguma coisa. E daí nós íamos aqui no hotel. Naquele tempo era o falecido Serafim que morava ali. Era o hotel dele. Dormimos ali, aceitaram nós muito bem. E daí, no outro dia, então, trazer a criação tudo a pé, tocado na frente, porco, galinha, uma vaca, uma novilha, tudo de arrasto assim, solta. Porque não tinha condições, não tinha estrada. Depois da mudança fomos pegar de carroça. Afinal, chegamos aqui, não tinha nada aqui para nós acampar. Aqui morava o Adolfo Mila, se lembra? Missa nós tínhamos uma vez cada 2, 3 meses. Então, quando que a gente ficava sabendo que tinha missa, que o padre vinha a cavalo num burrinho pobre do padre. Aquele era velho também, né? Padre Luiz Müller. Então, nós vinha todos na igreja. Destacamos mais algumas famílias que aqui chegaram nos anos 50. Família de Afonso Farias. Domingos Araújo e esposa. Fridolino Parque e esposa. Leopoldo e Rosa Gayer. Lindolfo Miller e sua esposa Guilhermina. Alfredo e Natalina Biasoli, em linha Biguazinho. Augusto e Cecília Berf, em linha Campinas. José e Cristina Escarabonato, em linha Campinas. Alessio e Clementina Louveira, linha Campinas. Pedro, Bernardo e Olinda Engel, em linha Bonita. Luiz e Lídia Chieli, em linha Planalto, hoje Nova Ibarama. Santo Tondo e esposa. Afonso e Selvina Stecklin. Antônio e Luciata Zanella, em Nova Ibarama, antigo Planalto. Reinaldo e Jandira de Favre, São José do Laranjal. Francisco e Ana Rabutka, em linha Biguá.
Em que ano vocês vieram morar para cá? 1953, no primeiro dia do ano, que iniciou 53, aí nós chegamos. Como é que era o nome dos seus pais? Francisco Hortolã e Libra Boscardim Hortolã. Então a senhora veio solteira? Eu vim solteira. Tinha 13 anos quando chegamos aqui. Como é que era aqui quando vocês chegaram? Ah, era chato. Puro mato, puro mato. Chegamos na barca aqui na Desanta. A barca afundou. Aí ainda bem que o caminhão deu de ré logo. Daí passamos toda a mudança de caico. Criação, tínhamos criação e a mudança era pouquinha. Daí subimos para um pique, já escurecia. Eu, minha irmã minha mais nova, eu tinha 13 anos, e a minha irmã era mais nova. Subimos pelo mato assim, com medo da onça, e estava escurecendo. A gente passou da entrada onde que a gente... Era só pique. Daí chegamos lá, tudo escuro, não tinha lua, não tinha nada. Aí fomos lá no tio que morava apenas antes de chegar no nosso rancho, e daí ele arrumou um candeeiro de taquara com gasolina dentro e uma tocha de pano. E aí aquilo a gente via para chegar lá. Uma casinha pequena, pobre. Daí botamos os colchões de palha no chão e dormimos assim aquela noite. Seu Reinaldo, o senhor veio da onde? De Lagoa Vermelha. Aqui agora tinha só umas 6, 7 famílias, né? Tudo mais pegado, porque... Olha, tinha que fazer o rancho descanso, ou de a pé ou de qualquer coisa, né? Para fazer o rancho, né? E como é que vocês faziam para derrubar o mato? De machado, serrote. Como é que era o nome do seu pai? Vitório. E da sua mãe? Mitilda. E quando vocês vieram aqui, quem que já morava aqui? Aí eu recém estava falando, primeiro tinha um tal de Antônio Fabres, tinha o Guerino Sguileri, tinha o Arminio Sguileri, e tinha aquele Oscalo Tefer, tinha o Romaldo, que era ferreiro, tinha a família do Genésio Bianchim, com a filharada dele, tinha uns quantos filhos, uns casados, uns solteiros, e tinha a tal de Maria Paulina Bianchim, também que morava ali, a mãe do Pacífico, do Arlindo e do Alcide. Eu tinha uma filharada também. E daí eles moravam, eles ali. E para abrir as estradas, como é que vocês fizeram? Aqui para ir 4 quilômetros, nós só abrimos a muca, viu? Arrancava pau grosso assim de madeira no meio das pedras. Se botemos e nós fizemos tudo a estrada, 4 quilômetros de puro mato e rabo e bugio que tinha no meio. Iraceminha começava a despontar como um pequeno povoado. Clarões eram abertos e surgiam as primeiras plantações de milho, como esta de Galiano Provence, que morava na casa que aparece nos fundos. Aqui a família Tumeleiro e Louveira, em linha Campinas. O mato podia ser derrubado, menos os pinheiros araucária, que eram reservados pela Companhia Sul Brasil. O fumo também era plantado na época, e essa foi a primeira produção da família de Evaristo Stefenão. O senhor estava nos contando que existia uma estrada que ia de Iraceminha a Nova Ibarama, ali. O senhor poderia contar para nós onde eles levavam as toras até o Rio das Antas? Eles carregavam a madeira, os cedros, e desciam ali, aquela vez era o Planalto que eles diziam, mas hoje é Nova Ibarama. E descia para baixo e até na fazenda dos Pomarte. E lá derrubava e tinha o rio, o Antas, que encostava num gramado grande que tinha lá. O que o senhor se lembra daquelas famílias que estavam morando quando aqui chegou? Ali tinha, na minha linha que eu entrei, tinha os Escarbonato,
o José Scarbonato e o José Wesner, que moravam naquela linha. E aqui na vila, então, aqui já tinha uns que cuidavam da serraria e tinha já, quando eu entrei de mudança, o Albino Vivian, que tinha hotel, não o Albino, o Albino tinha uma casa de negócio e o Sarafini, que tinha o hotel, que nós se hospedamos a primeira noite que nós chegamos, que deixamos o caminhão na estrada, aí nós pusemos ali. Descemos de noite com as famílias, com a piazada, tudo a pé. Chegamos lá umas horas da noite e ficou. E por que isso? Por causa que atolou o caminhão, que nós não conseguimos mais tirar. Com 4 juntas de boi não deu para tirar. Aí tivemos que deixar, no outro dia ir descarregar e depois puxar com as carroças. Naquela época o povo era mais unido do que hoje? Muito, muito mais unido. Se a gente saía, encontrava uma pessoa e que coisa linda que era. Iraceminha era um começo de uma vila pequena, poucas casas, viu? Mas tudo bem. Mulheres, as que moravam ali, muito boazinhas, assim, elas atendiam a gente muito bem, né? Se a gente precisava de alguma coisa. Mas estava tudo bem. Só que a gente estranhou bastante, né? Demais. Eu, para mim, já teria ido embora de novo, mas tinha que ficar, né? Fomos se acostumando, né? Por que a senhora estranhou quando a senhora chegou nessa? Porque a gente não era acostumada no meio do mato, assim, eu não conhecia mato, que é onde nós morava, não era tanto mato, né? E aqui era difícil, foi difícil. Um fato bem que eu fiquei assim muito preocupada quando eu me internei no hospital de Iraí, deu uma enchente muito grande, né? Fiquei 8 dias no hospital. Daí, para poder vir embora, nós tivemos que passar de lancha no Rio Uruguai. Entre 14 pessoas, para poder vir embora. E aí, o ônibus de Cunhaporã esperava nós no lado de cá, do Uruguai, para poder pegar os passageiros. Era mais fácil naquela época ou hoje em dia? Hoje em dia é bem mais fácil, Deus o livre, né? E hoje em dia... Quantos partos? Mais ou menos. Então vou contar pouco. Vou contar uns 10, só quase de uma família. E ajuda eu não tinha nenhuma. Eu, graças a Deus, nunca cobrei um centavo também de ninguém. Eu ia para fazer essa abençoada caridade, porque não tinha outro recurso. Para acudir elas eu ia. Eu aprendi, foi com a outra parteira, não foi com o médico. E graças a Deus o que eu fiz tudo certinho. Mas nunca me sobrou para eu comprar um par de chinelo, porque eu não cobrava nada. Eu tinha dó. Nós entramos nesse mato, tinha uns que outros, e a gente precisava também dar uma mão, uma palestra com eles. E a gente fazia isso por fazer uma caridade. Eu sei que eu nunca cobrei nada de ninguém tão vivo e são que pode dizer. Mas nem tudo era só trabalho. Surgiu o primeiro clube de futebol. E um dos seus fundadores foi José Capeleto, desportista dedicado na época. Também a caça era um meio de lazer e subsistência. Animais como o porco do mato, antas, veados e outros existiam em grande quantidade. As famílias se reuniam em suas casas, fazendo festas, se divertindo com música e cantos, com gaita e violão, e recordavam a terra natal, tudo o que deixaram para trás, amigos e parentes para se instalar em Iraceminha. Como é que os casais faziam quando iam no baile? Tinha bastante criança. Onde é que eles botavam as crianças? Eles botavam na minha cama até.
Até nosso quarto e tudo, nós aproveitamos porque estava em cima, primeiro tempo. Então ele, cada vez, então ele botaram as crianças nas quartas pessoas, senão ninguém machucava uma. Pois é. Era bonito. Bonito tem que ser, porque senão o que vamos fazer? Mas fizemos nossa vida com isso. A vida é boa porque trabalhamos de tudo. Fizemos tudo, serviço tinha bastante, mas que tinha que fazer. Naquela época, nos bailes, o que mais eles comiam era salame cozido na água. Sim, salame comido na água, com café junto, na mesa e tudo. Aí isso eu tinha feito tudo. Primeiro dia não, mas depois, quando eu me tinha arrumado, daí eu fiz tudo isso. Então depois da meia-noite o pessoal ia tomar café. Tomar café, sim. E às vezes eu tomo... Que horas começavam os bailes naquela época? Não era escuro ainda quando começou. Porque o primeiro baile que fizeram no salão, amanhã cedo, quando nasceu o sol, então tinha que levar uma meia dúzia de cerveja lá que tomaram lá na cruzilhada na rua, na frente do salão. Era lindo, lindo. Que a gente se encontrava, tá louco. Era pouca gente, mas era divertido, era bom. Então tinha muita festa naquela época aqui? Não, tinha festinha, tinha bastante. Como vocês faziam para comprar os mantimentos naquela época aqui? Meu Deus. Saí de manhã cedo, ir para Cunhaporã e voltar de noite. Com cavalo ainda. Não tinha. Levava muito tempo para vir de lá aqui? Né? 2 horas, 3 horas. E quando alguém ficava doente, onde é que vocês iam buscar o recurso? Maravilha, Cunhaporã. Puro mato, não tinha estrada, não tinha nada. E nós subiremos pouco até que conseguimos se colocar um pouco, até hoje. Então o senhor está falando de como era a vida aqui em Iraceminha. E como é que o senhor conseguiu assim contornar a situação com a sua família, como é que eram os amigos, como é que foi naquela época? O único amigo eu tinha uns quantos, o primeiro era o Beppe Vivian. E aí nós começamos abrindo estar no mato, para poder ir na bodega, fazendo nossas festas, tomar cachaça, porque a nossa festa é passar o tempo numa pinga, né? Não tinha outra coisa para fazer. E aquilo lá fomos indo. E criando as fiaradas e também. Então naquele tempo era mais fácil ou é mais difícil do que hoje? Era mais fácil que agora, muito mais fácil que agora. Porque eu ganhei 11 filhos, mas não fui uma vez do médico, nem nem chamei a dona Lúcia no último aqui, porque eu que quis, mas senão eu ia... Antes de chegar a parteira, eu estava ganhando filho? Sim, quando muitas vezes antes de chegar a parteira eu ganhava, né? E a política da época, quais os partidos de maior aceitação naquele tempo em Iraceminha? Era o PSD e o PTB. O único partido que nós tínhamos os primeiros anos. Depois mudou, mas no primeiro tempo era PSD e PTB. E eu era do PSD, eu nem sabia do PTB. Se fosse começar tudo de novo, a senhora começaria de novo? Eu fazia de novo, mas diferente. Eu fazia diferente. Meu Deus do céu. Não... De que maneira a senhora ia fazer diferente? Diferente, sim, porque eu trabalhei, olha, é domingo, é semana, vai lutando, o dia de hoje que eu tenho. E se o senhor fosse começar de novo? Não, faz-me um favor, não ia começar, porque eu começava muito diferente que nem a mulher está falando. Mas então, como é diferente, de que jeito? A gente vai ter que morrer igual?
ficar mais rico não adianta. Eu não me interesso. É o divertimento e a amizade. Primeira missa celebrada em 1951, na casa do senhor Afonso Corp, com batizados. A primeira festa religiosa e escolar aconteceu um ano depois, com comunhão com missa celebrada pelo padre Germano. 1954, inauguração da primeira igreja católica. Neste mesmo ano, o pastor evangélico Eberhard Sidum celebrou um dos primeiros cultos em Iraceminha, na residência do senhor Lamb. Aqui alunos da primeira professora de Iraceminha, Maria Olinda Hermann. Nesta foto, aparecem os professores Nabor Engel, Hugo Mes e Maria Olinda Hermann, com alunos da primeira à quarta série. Este foi um dos primeiros caminhões que apareceu em Iraceminha, por volta de 1952, marca Chevrolet, modelo 45. Este caminhão era proprietário Afonso Carlos de Stecklin, que puxava mudanças para cá. E esta foi a primeira casa do senhor Santo Tondo. Nos fundos aparece a casa de Albino Vivian. Dos 14.793 quilômetros quadrados do Velho Chapecó, desmembraram-se vários municípios, entre eles Palmitos, do qual Cunhaporã fazia parte. Em 20 de julho de 1958, Cunhaporã foi emancipado, desmembrando-se efetivamente de Palmitos. Com a emancipação de Cunhaporã, Iraceminha, no dia 17 de agosto de 1959, passou a ser distrito, através da Lei nº 27. Era prefeito o senhor Arnaldo Krambeck e presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Edivino Rep. A instalação do distrito aconteceu no dia 25 de julho de 1962. Quem era o prefeito de Cunhaporã na época? Arnaldo Krambeck. Iraceminha teve alguma vantagem em passar a ser distrito? Sim, porque caberia, porque nós faltava de instalar uma delegacia e uma subprefeitura, né? Para ter o órgão aqui para se comunicar com o município. Na primeira Câmara Municipal de Cunhaporã, quem fazia parte? Era o Cirilo Gasparim e o Armindo Becker, representando Iraceminha em Cunhaporã como vereador. E no dia 26 de abril de 1989, através da Lei Estadual número 7.577, foi criado o município de Iraceminha. Era governador na época, Cacildo Maldaner. No dia 15 de novembro do mesmo ano, ocorreu a primeira eleição para a escolha do prefeito, vice-prefeito e vereadores do município, sendo eleito o senhor Rosalino Augusto Dalmolin, prefeito, e o senhor Avelino da Costa, vice-prefeito. Os primeiros vereadores de Iraceminha foram Antoninho Vedelago, Almir da Rosa, Jovelino Baldiceira, José Foreste, Luiz Carlos Anella, Luiz Carlos de Domênico, Cedir Paine, Valci Dalmaso e Valcir Sabino Capeleto. Prefeitos do município: Rosalino Augusto Dalmolin e seu vice Avelino da Costa governaram de 1990 a 1992. Depois, Valci Dalmaso e Carlos Luiz Bernardi, 93-96. Ari Antônio Dalmolin e Irno Roversi, 97-2000. Valci Dalmaso e Carlos Luiz Bernardi, 2001-2004. Ubinila e Valdemar Foman, 2004. Valci Dalmaso e Carlos Luiz Bernardi, 2005-2008. Avelino da Costa e Itacir Mânica, 2009-2012. Bruno Roberto Pan e Gérito Meleiro, 2013-2016. Jean Carlos Nilan e Roberto Foreste, 2017-2020, sendo reeleitos para mais um mandato. Lembro o regato que nadei quando criança, na minha infância, em que fugiu para o corredor. Lembro o cavalo, meu parceiro de andanças,
fortes lembranças de um passado encantador. O tempo passa, a vida muda, o homem cresce, mas não esquece, a saudade é profunda. Meu avô querido, quantas histórias, vida de fartura, goiaba madura, que belas memórias. Queria reviver um momento apenas dessa minha infância que o tempo levou. Momentos tão ricos de vida lá fora, marcas do passado que em mim ficou. Queria reviver um momento apenas dessa minha infância que o tempo levou.